Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora o nosso trabalho falando sobre os crimes contra a liberdade sexual, certo? Esse trabalho ele é composto por mim, Isabela Prudêncio, Rebeca Andrade, Maria Eugênia, José Felipe e Henrique Barbalho. Cada um vai falar sobre o seu tema da melhor forma possível e eu vou iniciar esse trabalho falando sobre a importunação sexual, a importância disso, é uma lei recente e bem interessante. Quando se trata de importunação sexual, se trata de qualquer prática com cunho sexual que ofenda uma vítima sem o consentimento dela para realizar, para satisfazer uma própria lascívia ou de um terceiro. Está lá no artigo 215 do Código Penal. Como assim? Uma prática de cunho sexual que ofenda uma pessoa que, apesar de não ter distinção de gênero, se é homem ou mulher, as mulheres são as mais afetadas. Essa mulher não foi consentido, certo? Ela se ofende com essa prática e a pessoa que ofendeu essa mulher fez somente com o objetivo de satisfazer seu próprio desejo, sua própria lascívia, seu próprio tesão ou de um terceiro. Quais são os lugares que isso mais acontece? Locais públicos e ônibus públicos acontece bastante. Nas grandes cidades, a gente não está em grande cidade, mas nas grandes cidades, ônibus demoram um certo tempo para chegar no seu destino final, né? Aquela velha comportamento, aquela velha movimentação dentro do ônibus, alguém segurando na barra de cima, né? Esperando ali em pé, porque tá cheio o ônibus, e aí chega um homem por trás de uma mulher que está segurando a barra, fingindo que ele também quer segurar atrás, enfim, não tem espaço para sentar. Ele acocha ela por trás, né, com o seu órgão genitor bem próximo daquela mulher. Ela não autorizou, ela se ofende e aquele homem ele fez apenas para satisfazer seu próprio desejo. Isso se caracteriza importunação sexual. Outro exemplo é um palpar de seios. Ela não autorizou, ela se ofende, ele fez só para também satisfazer seu próprio desejo. Isso também é importunação sexual, né? Alguém que... E aí entra um caso interessante. Antes dessa lei ser sancionada, em setembro de 2018, a importunação sexual, esse tipo de comportamento, ele estava dentro do artigo 61, que a gente chamava de lei da contravenção penal. Né? Dentro da lei da contravenção penal, esse comportamento da importunação estava lá dentro. Não tinha uma lei, uma sanção penal. Né? E aí, quando acontece esse tipo de caso, que acontece muito, você deve concordar, principalmente nos ônibus, locais públicos, acontece muito isso. Não existe essa sanção. E aí teve um caso, né, que foi o que teve repercussão nacional, de um rapaz dentro de um ônibus, tá? Dentro de um ônibus ele se masturbou e ejaculou em cima de uma mulher. Essa mulher se sentiu gravemente ofendida. E esse caso repercutiu nacional a ponto de reformular e sancionar essa lei em setembro de 2019, dando um peso penal aonde o praticante desse ato ele pode ser recluso de 1 a 5 anos. A pena de 1 a 5 anos de reclusão é o que caracteriza a importunação sexual. Uma outra questão é que a importunação sexual não existe a forma culposa para ela, apenas a dolosa. Porque se você percebeu, e diferente dos atos obscenos, a importunação sexual ela tem uma vítima direta. Eu sei que eu quero atingir, não é no coletivo, é no individual. Então eu quero ofender a mulher X ou a mulher Y. E eu vou com a intenção, com dolo, de praticar esse tipo de coisa, de satisfazer a vontade daquele que vai praticar, certo? Então é um crime doloso a importunação sexual, certinho? E quando eu falo de contravenção penal, tá lá no artigo 61, não sei se eu citei, mas no artigo 61 do Código Penal. Então, para enrolar e finalizar, né, a ideia, importunação sexual é aquela prática com cunho sexual que não houve o consentimento da vítima. E aquele que pratica apenas para satisfazer a sua própria lascívia. Esse ato a gente chama de ato libidinoso, né? Não consensual, apenas para satisfazer a sua própria lascívia, né? E isso foi ótimo, porque apesar de não ter distinção de gênero, as mulheres eram as mais prejudicadas nesse contexto todo. E agora, tendo essa sanção, pode recorrer e ter aí um direito e, enfim, uma repercussão maior com essa reclusão de 1 a 5 anos. Então ficou bem legal, ficou bem interessante essa lei.
e faz muito sentido, certinho? Agora eu passo a palavra para o meu próximo colega para que ele dê continuidade ao nosso trabalho. Agora nós iniciamos um novo tópico para abordar aqui sobre o assédio sexual, que tem previsão ali no artigo 216-A do Código Penal, que ele nos diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, quando nós lemos esse caput, nós podemos observar que o sujeito ativo ele possui uma condição especial. E qual seria essa condição? Exatamente a sua condição de chefia. Podemos dizer que seria aí uma condição de hierarquia ou ascendência superior em relação ao trabalho sobre o sujeito passivo. E quem é o sujeito passivo? Exatamente aquele que é subordinado, o empregado que tem um menor escalão, ascendência menor do que o sujeito ativo, ou seja, a pessoa de hierarquia superior. E aí nós podemos observar que o objeto jurídico, já que o crime ele diz respeito ao assédio sexual, é exatamente a liberdade sexual. E o objeto material, portanto, seria o quê? A pessoa que sofre o constrangimento, seja homem ou mulher. Aqui o caput, em momento algum, ele vai nos dizer mulher que sofre constrangimento no ambiente de trabalho ou homem que sofre constrangimento no ambiente de trabalho. Não. Por isso, o objeto material é a pessoa que sofre constrangimento, seja ele ou ela mulher, né? E o elemento objetivo? O elemento objetivo, geralmente, a gente vai se referir ali ao verbo que vai compor aquele caput. E o núcleo do tipo é constranger. Constranger é oprimir, é coagir, é uma coisa de envergonhar alguém com a sua ação. Então, nós podemos destacar aqui 4 aspectos. É a ação de constranger alguém. Constranger alguém é sempre algo indevido, algo ilegal. E tem a espécie fim. A espécie fim de constranger alguém, de acordo com o caput, é o quê? Os favores ou concessões libidinosas, que a pessoa, o chefe, ele vai constranger essa pessoa com o intuito de conseguir algum favorecimento sexual. E tem aí a existência de superioridade, de ascendência maior, que é exatamente o que faz com que esse crime seja caracterizado como um assédio sexual. E por último, nós temos aqui o abuso dessa relação e a posição privilegiada em relação à vítima, ou seja, o chefe, a pessoa que tem o cargo maior, logicamente ela vai ter uma posição privilegiada em relação à pessoa que está sofrendo o abuso. E para dar continuidade ao nosso trabalho, trazendo mais tópicos, eu chamo a colega Maria Eugênia. Vou dar continuidade sobre o assunto de assédio sexual, né? Que a gente tem como elemento subjetivo do tipo específico a finalidade de obter vantagem ou favorecimento sexual, que são todos os elementos relacionados à vontade e à intenção do agente, que é quando entra também o elemento subjetivo do crime, que nada mais é do que o dolo, onde consiste na vontade livre e consciente de importunar alguém, como por exemplo, com perguntas ou insistências, sendo necessário o fim especial de agir, contido na expressão com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E a gente tem como classificação o crime próprio, né, que é tanto na relação do sujeito ativo como do sujeito passivo. E é visto em lei que existe, precisa ter a relação hierárquica no exercício de emprego, cargo ou função. O assédio sexual nada mais é do que um crime formal, e ele se consuma sem a produção do resultado naturalístico, embora possa vir a ocorrer. Sendo assim, ele vem a se consumar no momento em que ocorre o constrangimento do agente para com a vítima, independentemente da efetiva obtenção da vantagem ou do favorecimento. A gente tem no assédio sexual a pena detenção de 1 a 2 anos, mas está previsto no parágrafo 2 do artigo que a pena ela é aumentada em até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Bem, meu nome é Henrique e vou dar continuidade ao trabalho. O artigo 218-B do Código Penal conceitua crime de exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável como submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Quanto ao objeto jurídico do crime, é a proteção sexual do menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, bem como para não se tornar alvo de exploração sexual. O objeto material é a pessoa de 18 anos ou legalmente vulnerável, sobre a qual recai a conduta criminosa. Bem, quando falamos dos sujeitos do delito, podemos dizer
que o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável é crime comum. Assim, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Quanto ao sujeito passivo, temos duas figuras, a figura simples e a figura típica equiparada. Quanto à figura simples, responde pelo CAPT. É o menor de 18 anos ou quem é ainda maior dessa idade em razão da enfermidade ou de deficiência mental não tem o necessário discernimento para optar pela prostituição. Já na figura típica equiparada, temos como referência o parágrafo 2º, inciso 1º. É o menor de 18 e maior de 14. A primeira circunstância deve ser comprovada por documento que comprove a idade da vítima e das duas últimas, enfermidade ou doença mental, deverão ser comprovadas por meio de perícia médica. Analisando a conduta típica, podemos perceber que ele é um crime de forma livre, e assim sua execução não está vinculada especialmente ao emprego de nenhum meio, seja de violência, grave ameaça, fraude, entre outros. Basta a realização de uma das condutas típicas. Trata-se do tipo misto alternativo, ou seja, se o agente praticar duas ou mais condutas típicas no mesmo contexto fático contra a mesma vítima, estará caracterizando crime único. Entretanto, a variedade de condutas deverá ser levada em conta pelo magistrado na dosimetria da pena, prevista no artigo 69, caput do Código Penal. Agora eu passo a palavra para o meu colega Felipe. Olá, sou o aluno José Felipe e irei dar continuidade à explanação sobre o crime de favorecimento à prostituição e à exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável. Nos termos do dispositivo legal em estudo, para que seja considerado tal crime, é necessário a existência do elemento normativo de exploração sexual do qual a vítima é submetida. Nesse caso, caberá ao juiz fazer análise valorativa para saber se há existência ou não da exploração sexual. Ausente esse elemento normativo, o crime será considerado como sendo fato atípico. É importante salientar que a exploração sexual não se confunde com a violência sexual, que além de a violência também tem uma grave ameaça contra a vítima. Nesse caso, a exploração sexual acontece a partir do momento em que a vítima é enganada para praticar prostituição sexual e a partir do momento em que ela permite que uma terceira pessoa obtenha uma certa vantagem econômica em virtude das relações sexuais em que ela irá praticar. E qual seria o elemento subjetivo desse crime? O elemento subjetivo desse crime é o dolo, que é resultado da vontade de submeter, de atrair, de facilitar a prática da prostituição, ou ainda de impedir, de dificultar que a vítima a abandone. É necessário que o agente tenha pleno conhecimento da idade da vítima para que seja considerado elemento subjetivo, porque caso contrário, poderá ser alegado o erro de típica, que está previsto no artigo 20 do Código Penal, e consequentemente será afastado o dolo desse crime e a tipicidade do mesmo, que é de favorecimento à prostituição, a exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável. Dessa forma, o agente responderá apenas pelo crime de favorecimento à prostituição e à exploração sexual, que está previsto no artigo 228 do Código Penal. No que diz respeito à consumação e à tentativa desse crime, ele se consuma quanto da produção do resultado naturalístico, ou seja, a partir do momento em que a vítima é posta para praticar a relação sexual, a prostituição de fato, mesmo que ela não tenha qualquer contato com qualquer indivíduo. Portanto, disse que ele é um crime instantâneo, porque com a simples consumação desse ato estará configurado o tipo penal desse crime. Esse crime se consuma nas modalidades de submeter, de induzir, de atrair e de facilitar a partir do momento em que a vítima é posta para praticar a prostituição, mesmo que ela não cometa qualquer relação sexual. Já nas modalidades de impedir ou de dificultar, ele irá se consumar a partir do momento em que a vítima tenta largar essas práticas sexuais, mas o agente utiliza diversos obstáculos e meios para impedir que ela realize a sua vontade, mesmo que posteriormente ela consiga vencer esses obstáculos e abandone a prática desses atos sexuais. Portanto, esse crime trata-se de um crime permanente, porque a consumação dele irá se prolongar ao longo do tempo enquanto a vítima estiver impedida para abandonar a prática sexual. No que diz respeito à sua tentativa, ela é possível, porque esse crime trata-se de um crime plurissubexistente, que irá se consumar e irá se realizar com reiteradas práticas ao longo do tempo. No que diz respeito aos efeitos da condenação desse crime, conforme está previsto no parágrafo 3º do artigo 218b do Código Penal, constitui efeito obrigatório da condenação desse crime a cassação da licença do agente que pratica esse crime e do estabelecimento em que ele costuma praticar esses atos sexuais. Isso significa dizer que, consequentemente, o proprietário, o gerente ou responsável
pelo local, além de responder pela figura típica equiparada desse crime, irá responder também, como efeito da condenação, pela cassação da sua licença e do funcionamento do referido local em que é praticada a prostituição e exploração sexual, sem que haja qualquer prejuízo para os demais efeitos da condenação, conforme está previsto nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Por fim, no que diz respeito às causas de aumento da pena desse crime, bem como os demais crimes que estão previstos no título contra a dignidade sexual, aplicam-se as causas de pena que estão previstas nos artigos 226 e 234-A do Código Penal. Entre elas, o crime será aumentado até a quarta parte se for cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Ele será aumentado até a metade se for cometido o agente que cometeu esse crime, seja ascendente, padrasto, tio, irmão, etc., ou se ainda do crime resultar a gravidez. Por fim, ele será aumentado de 1/6 até a metade se o agente transmitir doenças sexuais para a vítima. Por se tratar de um crime hediondo, o agente que pratica o crime de favorecimento à prostituição, exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável não será beneficiado com a anistia, com a graça, com o indulto ou muito menos com a fiança. A pena desse crime ela será cumprida inicialmente em regime fechado, com a prisão temporária de 30 dias, que será prorrogável por igual período em caso de extrema necessidade. O juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá responder, apelar em liberdade ou não, conforme a Lei 8.072 de 1990, artigo 2. A ação penal desse crime é uma ação penal pública incondicionada e o seu processo ocorre em segredo de justiça, conforme estabelece o artigo 234-B do Código Penal. Esse foi o nosso trabalho referente aos crimes contra a liberdade sexual. Desde já, muito obrigado.